Olá, meus pequenos, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos concluir o conteúdo de história que a gente iniciou terça-feira, certo? Então, abram aí o livrinho de vocês na página 235, que está falando que as ruas se transformam com o tempo. Então, assim como todos os outros espaços da nossa cidade, como a gente viu, né? Com o passar do tempo, esses lugares eles vão se modificando pela ação do homem, pela ação da natureza, né? Então, as paisagens que eram construídas, que foram construídas pelas pessoas no passado, elas vão passando por constantes transformações. E nas ruas que a gente mora, isso também acontece, certo? Então, antigamente, as ruas eram batidas de terra, né? Não tinha asfalto, não tinha calçamento. Então, com o passar do tempo, essas ruas vão ficando asfaltadas, vão ficando calçadas, né? As casas, que são as construções de antigamente, vão ficando velhas. Muitas vezes elas têm que ser derrubadas para dar lugares a novas construções, né? Então, outras casas antigas, outros edifícios antigos, eles são reformados e passam a ser novas moradias, certo? Passam a ser uma casa comercial. No lugar começa a surgir loja, começa a surgir restaurante, farmácia, é um comércio. Então, tudo isso que a gente vê, a gente diz que é uma transformação do ambiente, né? E da rua que a gente mora também. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, né, as pessoas elas vão melhorando seu ambiente, vão melhorando seu lar, suas construções, de acordo com as condições de cada um. E essa mudança, assim como nossa vida, ela também é uma mudança constante, que sempre acontece, certo? Aqui está dizendo assim, ó, a mudança ela também pode ser nos moradores, que as pessoas elas podem mudar de endereço e vão morar em outras ruas. Então, muitas vezes, aqueles vizinhos que a gente é acostumado a tê-los, né? Eles também se mudam, vão para outros lugares. Então, isso também é uma mudança que acontece na rua onde a gente vive. E a partir daí, alguns vão embora, né? E vão surgir novos vizinhos para morar perto da gente, não é verdade? Então, se a gente for observar aí no livro, essa avenida de Belo Horizonte, que é a Avenida Afonso Pena, no ano de 1930 e no ano de 2003. Então, a gente pode observar como as construções desse lugar mudaram, né? Na primeira foto, a gente vê que é uma foto antiga. Os prédios são completamente diferentes, as construções da casa. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, a população ela também aumenta. Então, por isso que existem prédios grandes, né? Que é para que o número de quantidade de pessoas que habitem naquele local seja maior. Então, na segunda imagem, a gente já vê uma transformação bem grande dessa avenida aí, da primeira para a segunda imagem, né? Aqui tem assim, como batizar ou mudar o nome de uma rua. Então, a gente já aprendeu desde o comecinho, né, que todas as ruas têm um nome, né? Tem o número das nossas casas. E aí tá dizendo, mas quem escolhe esses números? E como se faz para nomear uma rua, para batizar essa rua com tal nome, né? Então, para nomear, para colocar o nome em uma rua, precisa de um projeto de lei, certo? Não é porque eu quero que a minha rua tenha um nome que ela vai ser chamada desse jeito. Para ela ser chamada, tem que ter um projeto que é criado pelo vereador, certo? Pelos vereadores. Então, a gente sabe que quem nos representa na nossa cidade, né? São os vereadores, eles são representantes do povo, certo? Então, esses representantes, eles vão representar, né, a população e eles vão apresentar esse projeto de lei. Se esse nome cuja escolha foi eleito, aí vai ficar esse nome na rua, que não sei se vai ser o gosto da população, se vai ser a ideia de alguém, certo? Então, o projeto para o nome de rua e praça, ele é apresentado na Câmara da cidade.
depois que o projeto ele é feito, ele vai ter que ser apresentado, certo? E se for aprovado, feito a Lilian disse, ele vai virar lei e vai ser vigorado, né? Então, após a aprovação, a prefeitura, né, que primeiro passa pela Câmara, depois vai para a prefeitura. Então, a prefeitura vai ver se ela vai obedecer essa lei ou não. E se ela vai colocar aquele nome desejado pelas pessoas, ou até mesmo se ela vai mudar o nome de uma rua que já existia. Digamos que a população daquela comunidade quer mudar o nome da rua para outro. Então, para isso acontecer, a lei também tem que ser aprovada, certo? Então, os moradores de uma rua podem, né, enviar para o vereador essa sugestão de nome e pedir que ele apresente essa proposta na Câmara de Vereadores. Então, digamos, se você tem um desejo, você e as pessoas da sua rua quisessem mudar o nome dela, quem teria que fazer isso por vocês? Vocês primeiro enviariam uma proposta para um vereador, certo? Que é quem nos representa no poder público. E depois, se essa lei fosse aprovada, aí sim que esse nome seria mudado, certo? Então, a atividade é bem simples. Aí tá dizendo assim, ó. Observe mais uma vez as fotos da avenida, que é da página anterior, e escreva qual a principal diferença entre a avenida no passado e a avenida do presente. O que foi que mudou nessas duas imagens, certo? Depois temos aí, escreva quais são, em sua opinião, as vantagens e as desvantagens da transformação de uma rua. Então, o que é que tem de bom em uma rua mudar, né? Então, tem vários fatores que melhoram uma rua quando ela muda. Por exemplo, se uma rua não era calçada, ela passa a ter calçamento, asfalto. Se naquela rua não tinha comércio, não tinha uma farmácia, não tinha uma padaria, e começa a existir, isso também é uma vantagem, né? Que vai facilitar que aqueles moradores daquele local possam fazer suas compras pertinho de casa, né? Se naquela rua não tem placa de sinalização e essas placas chegam na rua, também é uma melhoria, né? Agora, como desvantagem, a gente também pode citar que com o aumento, com essa transformação da rua, pode haver trânsito, né? Pode chegar a ter engarrafamento, pode ter muito barulho, né? Porque a gente sabe que com a transformação, também novas pessoas vão chegando naquele lugar e as ruas vão aumentando na população, né? Aquele lugar vai ficando mais populoso, então possa ser que haja mais barulho, né? E também possa ser que haja mais poluição, né? Porque como a rua passou a ser asfaltada, ali vai circular veículos. Então, essa transformação tem suas vantagens e tem suas desvantagens, que vocês vão citar nesse quadrinho daí, certo? Depois tem assim, marque com X como se dá o nome de uma rua. Aí tá, no primeiro tá dizendo, é escolhido pelo prefeito da cidade, é o prefeito que coloca o nome, pode ser colocado por qualquer cidadão. Depois, precisa existir um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Vereadores da cidade, ou depende de uma votação de todos os moradores da rua. Aí você vai marcar somente a alternativa correta, certo? Depois temos assim, ó, o nome das ruas podem lembrar fatos ou personagens históricos, tanto na cidade como do país. Então, dos nomes a seguir, quais lembram fatos ou personagens históricos? Marque com X nos quadradinhos correspondentes. Aí temos aí, né, Rua Zumbi dos Palmares, que Zumbi, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas Zumbi é uma pessoa que é bastante lembrada, ele se tornou uma pessoa histórica pela luta negra, né? Zumbi, ele foi cruelmente assassinado porque ele defendia a população negra, certo? Então, Zumbi dos Palmares é uma pessoa histórica e bastante conhecida. Então, a rua que tem esse nome, né? É justamente para homenageá-lo, para lembrar essa pessoa histórica. Tem Rua Harmonia, Rua 7 de Setembro, né?
7 de setembro é o quê? Um marco bem histórico no nosso país, né? Rua da Casa Amarela, Rua das Violetas e Rua Tiradentes. Então, Tiradentes também é outro personagem bem conhecido na história brasileira, certo? Então, vocês vão marcar qual o nome dessas ruas vai lembrar um personagem ou um fato histórico do nosso país, certo? Então, temos assim, na cidade onde você mora, existem ruas ligadas com o nome de fatos históricos. Faça uma pesquisa e escreva algum desses nomes. Então, na nossa cidade tem sim, né? Uma das ruas que é bastante conhecida e tem o nome de um fato histórico é a Rua 15 de Novembro, né? Que 15 de novembro foi quando aconteceu a proclamação da República. Então, já é o nome de uma rua histórica, de um fato histórico, né? Temos aí, ó, no Brasil, é muito comuns termos ruas com os nomes indígenas, pois até o século XIX, o Tupi-Guarani era uma língua muito falada pelos povos brasileiros em vários lugares. Marque com um X as ruas com nomes indígenas. Aí tem aí, a gente já vai ver que a linguagem indígena vai ser nomes diferentes, né? Aí tem Rua Aimorés, Rua 2 de Julho, Rua 21 de Abril, Rua Botocudos, Rua Dom Pedro I, Rua Chavantes, Chavantes é uma aldeia indígena, né? Rua Frei Caneca e Rua Tupã. Então, nessas alternativas, tem 4 nomes de ruas, certo? Que tem origem indígena. Então, vocês também vão marcar o X. E tem assim, ó, na cidade onde você existe, na sua cidade, existe alguma rua com o nome indígena? Escreva qual o nome dessa rua, certo? Aí vocês vão dar uma pesquisadinha se aqui em Amaragi existe alguma rua com o nome indígena. Aí, continuando o conteúdo, nós temos assim, ó, os moradores podem se associar. O que é uma associação de moradores? Então, em muitos bairros, geralmente nas cidades grandes, né? Quando os moradores, isso é comum na localidade onde a gente mora, quando a gente conhece várias pessoas, a gente tem amizade, a gente se torna amigos, né? Dos nossos vizinhos. Então, essas associações, elas se formam principalmente com essas pessoas que moram no mesmo lugar e que se tornam amigos, certo? Então, o intuito de uma associação é justamente conseguir melhorias para aquele local. Vamos dizer que você tem um bairro e as pessoas do bairro onde você mora vão se reunir. Ah, o meu bairro está sem iluminação, está sem calçamento, tem muito mato, né? Então, as pessoas ali que estão com o intuito de melhorar aquele local, elas podem se juntar, podem criar uma associação de moradores para buscar melhorias para aquele lugar, certo? Então, funciona assim essa associação. Um grupo de moradores vai se reunir e conversar sobre os problemas do local, certo? Então, todos os problemas que precisam ser resolvidos no bairro. Rua emburacadas, falta de um parque com jardim, falta de policiamento e a necessidade de aumentar o transporte público. Então, todas essas são questões que são tratadas em uma associação de moradores, né? Buraco na rua, mato, rua escura. Aqui no meu bairro não tem um parque para as crianças brincarem. Então, a associação ela vai tentar resolver esses problemas, certo? Então, esses moradores vão realizar uma campanha para que as pessoas, né, para que mais moradores do bairro, eles abracem essa causa, né, e possam apoiar as propostas. Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais vai ser melhor, né? Então, esse pedido de melhorias, para ele acontecer,
ele também tem que passar para os vereadores da cidade, que, como tia Lilian falou, são os representantes do povo, certo? Então, depois que a associação fizer essa reunião, levantar todas as propostas, aí é que eles vão passar para o vereador para ver se esses vereadores eles vão criar essas leis que vai tentar melhorar o bairro e a cidade onde você mora, certo? Então, tudo é questão, né, de conversa, de união. Aí eu tô com um problema na minha rua, eu tô com um problema no meu bairro, sozinho a gente não pode resolver. Mas se a gente tem o poder de escolher um vereador, de votar, ele tá ali para nos representar. Então, o papel dele é esse, certo? Então, a gente tem que ir lá, tem que procurar os nossos direitos e fazer aquilo que a gente tem tanta vontade que melhore na nossa rua, no nosso bairro, acontecer, certo? Aí temos assim, ó, os bairros se transformam com o passar do tempo. Então, existem bairros, né, que ficam na cidade e existem bairros que ficam na zona rural. Então, existem aqueles bairros que não sei se vocês lembram da nossa aulinha do ano passado. Os bairros residenciais, né, que são formados por comércio, por moradores. O comercial é formado por comércio, o residencial é por moradias, né? E o bairro comercial tem muita loja, tem indústria, tem fábrica, tem tudo, né? Então, os bairros, ele também tem sua história. Então, eles são formados, crescem ou diminuem com o passar do tempo, certo? E os bairros, eles também recebem um nome. Que para o bairro receber um nome, também tem que ter um projeto de lei para poder ser aprovado, certo? Então, a gente sabe ó, que bairro residencial é onde existem muitas residências, né? Formado por sua maioria das vezes por casas. Bairro comercial é um bairro que tem muita loja, supermercado, comércio em geral, né? E bairro industrial vai ter várias fábricas ou indústrias, que na nossa cidade não existe esse tipo de bairro, certo? Aí tá perguntando, no primeiro quesito, pedindo pra gente ter uma conversa e ver qual é a função da associação de moradores. Então, justamente, vocês vão dizer aí, né, que o intuito da associação é conseguir melhorias para o lugar onde a gente mora, né? Seja o bairro, seja a rua ou seja a cidade. Marque com o X o que uma associação de moradores pode fazer pelo bairro de uma cidade. Aí tem aí, pode construir parques e avenidas no bairro, é a associação que vai fazer isso. Ela pode fazer reuniões de moradores para que todos contem os problemas que enfrentam no bairro. Ela pode fazer leis que melhoram a vida das pessoas do local. Ou pode fazer campanhas para conseguir que a Câmara Municipal aprove melhorias para o bairro. Então, de acordo com o que a gente viu, vocês vão marcar aí o que uma associação de moradores pode fazer pelo bairro de uma cidade, certo? Depois tem assim, no bairro que você vive, existe alguma associação de moradores? Se não souber, pesquise ou pergunte para um adulto, depois registre aqui. Eu, pelos meus anos que eu tenho, né, eu nunca vi nenhuma associação de moradores em Amaragi, não, certo? Mas possa ser que existe que a Lilian não saiba. Aí vocês tentam dar uma pesquisadinha para poder responder essa terceira questão, certo? Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta na escola, já estou com saudade de vocês. Estou conseguindo concluir minhas coisas. E amanhã, tia Lilian tá aí, certo? Na escola com quem não foi hoje, né? Cheiro bem grande e até amanhã, se Deus quiser.